Olá, cês estão bom ou não? Hoje é vídeo de comparativo do Guigão, lado a lado para você, RX 5600 XT. É realmente a performance da RTX 2060? Será que a gente não exagerou? Eu vou te mostrar agora nesse vídeo, vem comigo. Testamos RTX 2060 de 6 GB, modelinho dual Asus TUF, tá? O último driver da NVIDIA, o 531.29, o consumo médio da placa foi de 156 watts, com picos chegando até 170 watts. Temperatura média 77 graus, com picos até 82 graus. E a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. RX 5600 XT, a gente testou a plaquinha da Milce, tá? Que para mim é uma remarcação do Power Color Fighter. PCB padrão da AMD, o driver testado foi o 23.3.1, foi o último driver recomendado pela AMD. O consumo médio da placa 131 watts, com pico e até 150 watts. Temperatura média 66 graus, com pico de até 75 graus. Achei sensacional a temperatura dessa 5600 XT. Comparando com a placa da NVIDIA, a gente observa um consumo menor e a temperatura, essa construção aqui dessa Milce remarcação Power Color, uma temperatura fantástica. Ambas as placas a gente sincronizou a fan com a temperatura, então 66 graus significa 66%, assim como 77 graus significando 77% de giro de fan. Bancada de teste 5800X 3D, B550M TUF, duas memórias da Crucial, dualzinho 16, 3200 série 16, M2 NVMe de 3500 e a fonte é uma Core Hector de 850 Gold. Primeiramente, eu vou te mostrar o desempenho dos jogos competitivos. No entanto, a gente não considera nas médias finais, porque não tem como você reproduzir exatamente o mesmo peso de render gráfico. A gente busca fazer sempre o mesmo caminho, o mesmo trajeto, mas sempre tem alguma oscilação de acontecimento no cenário. No entanto, serve sim para você ter uma noção do que as placas entregam, beleza? Código Ozone, tudo no mínimo, DLSS FSR aí no qualidade 1080p, nós temos aí 142 contra 165, uma boa diferença. A gente passou agora o Super Sampling para o desempenho, então nós temos aí 157 contra 179, a AMD ela leva melhor nesse jogo e isso é histórico. Quad HD, Super Sampling no desempenho, porque a resolução é mais pesada, a gente tem 122 contra 150, nesse jogo a 5600 XT deu um couro. Fortnite, DirectX 12, tudo no mínimo com a visão no épico, tá? Então nós temos aí esse preset competitivo, 292 contra 293, 178 contra 230, 5600 surpreendeu na estabilidade. Quad HD, DirectX 12, tudo no mínimo a visão no épico, a gente tem aí 211 contra 215 e a estabilidade muito maior para o lado da AMD, eu me surpreendi muito nesse jogo. Agora a bateria de teste dos games casuais. Os casuais a gente faz benchmarks, então a gente consegue simular exatamente o mesmo peso de render gráfico e esses jogos casuais com foco na campanha e na história que a gente tira as médias e a performance relativa das plaquinhas. A Plague Tale Requiem, a gente testou no alto com DLSS no qualidade ou FSR qualidade, 60 a 54. A gente testou em 1440p no médio com DLSS ou FSR em qualidade, a gente tem 52 a 45 frames, a 2060 ganhou. Assassin's Creed Valhalla 1080p altíssimo, então nós temos 62 contra 63 e 1% na mesma média, então nós temos um empate. 1440p alto com FSR no qualidade, nós temos 78 contra 83, a
a 5600 XT levou a melhor. Callisto Protocol, a gente deixa a iluminação no médio, o restante no alto padrão com FSR em qualidade, tá? Nesse preset a gente tem aí 74 versus 75, a 2060 está mais estável. Quad HD, mesmo preset, nós temos 58 contra 57, a 2060 nesse jogo ela performa mais estável, tá? Uma questão que pode ser de driver. Cyberpunk 1080p com DLSS e FSR no qualidade, a gente tem 71 contra 70, um empate, porém a 2060 tem 1% melhor. Quad HD no médio, com Super Sampling em qualidade, a gente tem 70 contra 61, uma vitória da 2060, além da estabilidade estar bem melhor na placa da NVIDIA. Dead Space Remake 1080p alto com Super Sampling em qualidade, a gente tem 65 contra 72, a plaquinha da AMD venceu e tem mais estabilidade, que me surpreendeu. Quad HD médio, Super Sampling em qualidade, a gente tem aí 56 contra 67, que a estabilidade ficou semelhante, a plaquinha da AMD venceu na média. Far Cry 6 1080p Ultra, 83 contra 86, é quase um empate, uma diferença pequena em favor da AMD. Quad HD Ultra, resolvi ativar o Super Sampling em qualidade, então nós temos aí 87 versus 91, plaquinha da AMD aqui já abriu uma diferença. Forza 5 1080p Ultra, então nós temos aí 70 contra 71 e 1% também empatado, né? Uma oscilação de rodada, empate entre as placas. 1440p no alto com FSR no qualidade, então nós temos aí 86 contra 85, mais uma vez empate entre as duas placas, uma performance muito boa. God of War alto 1080p, então nós temos aí 74 contra 74, 65 contra 67, então nós temos um empate, exatamente a mesma performance. Quad HD no alto com FSR no qualidade, então nós temos aí 69 contra 66, 3 quadros, é quase o limite para o empate, mas a gente considera uma vitória da 2060. Gotham Knights 1080p Ultra, a gente tem aí 101 contra 109, uma vitória para 5600 XT, que também ganhou na estabilidade. Quad HD Ultra nativo, então nós temos aí 64 contra 70 e 45 contra 57, a 5600 ganhou em tudo. GTA V, tudo no máximo com MSA em 4x, tá? Então nós temos aí a 2060 dando uma surra na 5600, 136 contra 116, isso já é esperado. Quad HD, o mesmo preset. Temos aí 88 contra 77, né? Continua a vitória da 2060. Nesse jogo as NVIDIA se dão melhor mesmo. Hogwarts 1080p alto com FSR no qualidade, 6565, a gente tem um empate e uma surpresa, a estabilidade da 5600 XT ficou muito boa. 1440p no médio com FSR qualidade, a gente tem aí uma vitória da 2060, 6459, e a 5600 eu volto a afirmar que ela me surpreende na estabilidade. Red Dead, a gente testa aí com preset sugerido pelo canal Hardware Unboxed, onde a gente considera um alto. Então tá aí na tela 86 contra 85, 69 contra 67, a gente tem um empate entre as duas placas, a mesma performance. Quad HD, ativando o DLSS e o FSR em qualidade, então nós temos aí 75 contra 78, uma ligeira vantagem para 5600 XT. Resident 4 Remake, a demo, nós testamos com tudo no máximo, exceto a VRAM no mínimo do alto e a sombra no alto, o restante tudo ativado.
Nós temos na tela 62 contra 67, 1080p nativa, 5600 surpreendeu, principalmente na estabilidade, gostei muito. Quad HD, o mesmo preset, só que eu resolvi descer aí a questão aí da sombra para o médio, malha e volumetria para o alto, o restante é a mesma coisa no máximo. Então nós temos aí com FSR no qualidade, 5.9 contra 65, mais uma vez a 5600 XT nos surpreendendo. Spider-Man 1080p no máximo, então nós temos aí 82 contra 81, 49 contra 55, a 5600 XT rodou até mais estável. Quad HD no alto com DLSS FSR qualidade, a gente tem 77 contra 73, no caso a 2060 se deu melhor em Quad HD. Uncharted The Lost Legacy a gente testou no Ultra 1080p nativo, então a gente tem 73 contra 73, 67, 68, a gente tem exatamente a mesma performance e um empate. Quad HD, a VRAM pesa muito, por isso a gente desce para o médio, a gente ativou o FSR no qualidade, a gente tem uma diferença de 2 quadros a favor da 2060 que está dentro da margem de erro, a gente considera isso um empate. Witcher 3, 1080p Ultra com FSR no qualidade, o terror das AMDs, né, 78 contra 71, mas olha a estabilidade da 5600 XT, realmente me surpreendeu. Quad HD no alto com FSR no qualidade, mais uma vitória da 2060, 75 contra 66, mas a AMD não está nada mal em termos de estabilidade, me surpreendi muito com relação a isso. Chegamos ao final dos nossos testes, foram 16 jogos. Na maioria dos jogos a gente tem empate. Dos 16, 9 jogos você tem empate. 3 jogos a 2060 levou a melhor, a Plague Tale, GTA e Witcher 3. 4 jogos a AMD levou a melhor, foi Dead Space Remake, Far Cry 6, Gotham e Resident 4 Remake Demo. Então tá bem equilibrado, né, a performance das placas. Ora uma ganha, ora outra ganha e ora as duas empatam, né? Somando todos os frames da 2060 a gente chegou em 1242, somando todos os frames da 5600 XT nós chegamos em 1232, é uma diferença de 10 quadros, que nesse cenário representa 0,81% em favor da 2060. Nós temos 1% de diferença, cara, é muito pouco, sim. Na maioria dos cenários realmente é empate, né? GTA, a Nvidia sempre se deu muito melhor que a AMD, é uma coisa mais pontual, assim como The Witcher, né? The Witcher, as AMD sempre performaram mal, até eu fiquei surpreso com a estabilidade que a 5600 XT apresentou em Witcher 3. Agora, se a gente pegar só os jogos que a gente teve a diferença, a gente excluir ali os jogos que empataram, né? A gente pega os 7 jogos, né, que a gente teve uma vitória para uma vitória para outra placa, a gente tem mesmo assim uma diferença pequena, tá? Não chegando a 2% entre as duas placas. Eu resolvi fazer isso só para vocês tirarem suas próprias conclusões, porque quando a gente tem muito jogo que dá empate, meio que a tendência é nivelar realmente as placas, né, entre si. Então, quando você pega assim, só os jogos que deu diferença, você acha aí um pouco abaixo de 2%, então a diferença delas realmente é pequena. E quando a gente pega 1440p, a diferença se mantém aí 1,5%, tá? Não muda muita coisa do que a gente já observou, só que aqui o empate é apenas em 2 jogos, né? A gente já tem 8 jogos a 2060 vencendo, que é a metade, e 6 jogos a 5600 XT venceu, né? Então a gente já tem uma diferença, mas no geral não é tão grande assim, dando uma diferença de 1,5% a favor da 2060. A performance relativa, a gente tem aí a 2060 no topo com 100% e a diferença de 1% para 5600 XT. Então nós temos aí a distância da 3050 para as duas, representando ali 17, 16%. Eu vou retestar a 3050 em breve, por quê? Porque os últimos lançamentos, essa placa ela vem ganhando performance por conta de otimização da Nvidia.
Vou esperar o The Last of Us sair para eu fazer todos os testes com os jogos mais recentes para a gente comparar a evolução que teve a 3050, tá? 1660 Super não vai ter diferença, tá? A gente testou recentemente, tá ali uma diferença de 20% com relação a 2060 e 19% com relação a 5600 XT. E a 3050 ela já está se descolando da 1660 Super, muito fruto de otimização por parte da NVIDIA. 5500 XT está bem abaixo, né, da 2060 e da 5600 XT, uma diferença ali de 36%. E com relação a 5500 XT no 4.0, a gente já tem 48% de diferença com relação a 2060, que já é bastante coisa. Então, quando você for fazer um upgrade, 50% mais performance já é interessante. Então, quem tem ali uma 1650, uma 6400, uma 580 SP, uma 6500, para você fazer um up para 5600 ou para 2060 é um bom upgrade, tá? 30% é um upgrade ok, mas 50% é um upgrade realmente que você faz e você sente realmente o salto de performance. Guigão, o que você achou desse comparativo? Simplesmente show, né? As duas placas performando muito próximas uma das outras. Inclusive a placa da AMD me surpreendeu na questão dos competitivos, né? Eu esperava ter menos dela, ela me entregou mais. Praticamente a mesma performance realmente da 2060. Ora a 2060 ganha, ora a 5600 ganha. Pega um jogo ou outro, dá empate. Realmente uma placa muito legal, a 5600. A questão de driver, né, que o pessoal sempre pergunta muito pra gente. A gente não teve problema com o driver da AMD. Alguns jogos ela roda com menor estabilidade, mas pode ser também culpa do jogo, como o Callisto e Dead Space, que não estão redondos nem nas placas da NVIDIA, mas nesses casos ela denota uma instabilidade maior. No entanto, na maioria dos jogos, por exemplo, Hogwarts, Resident 4 Remake, a Plague Tale, que são lançamentos, né, recentes, ela roda bem. Então uma plaquinha interessante sim, nos jogos competitivos ela manda muito bem. E nesse preço que ela apareceu agora em março de 2023 por R$700 no mercado chinês, tava muito top, cara. Tava barato demais a placa, bacana? Mas me diz aí o que você achou, qual placa você compraria, gostou do comparativo? Compartilhe com seus amigos, deixa aquele like, se inscreva no canal, aquele abraço, é nóis, até a próxima.